Fala, gente, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo e vamos dar continuidade à leitura Psicologia aplicada ao comportamento, do ponto em que paramos. Em todas as nossas obras temos explicado que no íntimo de todo ser humano existem energias subconscientes, valores que na maior parte das vezes permanecem ignorados. Temos explicado que por detrás da primeira linha de resistência, às vezes quebrada abruptamente, subsistem reservas poderosas, inertes, porém, acumuladas e prontas para entrar em ação, desde que chamadas. É necessário ao homem que deseja vencer, estimular, fortificar os elementos ativos e superiores do seu próprio ser, e isto pode ser conseguido estabilizando no pensamento a intenção de fortificar a vontade, conservando a vontade ativa de um extremo a outro do dia, mantendo-se na firme resolução de nada aceitar, nada fazer e nada emitir que não seja previamente deliberado e decidido. Considerar todo esforço como um exercício atraente, manter a calma em todas as circunstâncias, prosseguir na execução do que estabeleceu e persistir em observar os princípios adotados, apesar de qualquer impressão, emoção ou sugestão contrária. Falamos nas 3 atitudes possíveis que um homem pode adotar com referência ao seu futuro. Cada uma dessas atitudes depende da sugestão, porém, a indiferença e pessimismo obedecem a uma sugestão perniciosa. Como estado de ânimo defeituoso, a indiferença cria obstáculos à oportunidade, desorganiza a mente, cresce por seu próprio impulso, conduz a uma conduta indiferente e convida à indiferença. Como sugestão prejudicial, o pessimismo cria obstáculo à oportunidade, desorganiza a mente, diminui a vitalidade e a eficiência, cresce por seu próprio impulso, conduz a uma conduta pessimista e convida ao pessimismo. Como sugestão benéfica, o otimismo descobre e cria a oportunidade, organiza a mente, eleva a eficiência, cresce por seu próprio impulso e convida aos demais a favorecê-lo. Para vencer, o homem deve adotar deliberadamente uma sugestão benéfica, capaz de favorecer uma atitude otimista. É o único caminho que deve seguir se deseja preparar-se para o êxito. Não há outro. A razão e o impulso pouco ajudarão. Os que acham difícil esperar o êxito devem convencer-se de que é necessário primeiro estabelecer na mente a atitude otimista, através da sugestão. É necessário que o indivíduo aceite firmemente a ideia do êxito vindouro, que tenha fé, deve estar intimamente ligado ou relacionado com a ideia, manter afastados todos os pensamentos do fracasso, derrota, etc. E o êxito virá, sem qualquer dúvida. Segundo, fator positivo de êxito: iniciativa própria. Uma das maiores dificuldades ao pretender-se convencer aos demais a adotar determinada atitude é fazer com que as pessoas conheçam e aceitem seus defeitos. A maior parte das pessoas não conhece a extensão das suas fraquezas e tropeça continuamente com dificuldades. Mas, para conseguir eliminar as dificuldades, é preciso que a pessoa se previna contra sua conduta defeituosa. A questão é: como se deve fazer para se conseguir que as pessoas aceitem nossas ponderações? A crítica direta não serve, porque todas as pessoas se ressentem com ela e assim o resultado pode ser mais prejudicial do que benéfico. Já se disse que o melhor meio de se conseguir converter um amigo no inimigo é falar-lhe dos seus defeitos.
Existe um motivo perfeitamente justificado para que as pessoas se sintam ressentidas com as críticas. Não é da natureza humana aceitar críticas. Quando uma pessoa critica outra, em certa franqueza, viola um princípio psicológico importantíssimo, que é o da sensação da própria importância. Uma das mais fundamentais necessidades de todos os homens, mulheres e crianças. Uma adequada sensação de autoestima é o verdadeiro fundamento para todo o progresso. A violação desse princípio é responsável pelo desvio e frustração de milhares de pessoas. Tal princípio é o segredo de todo o progresso humano. É fácil compreender porque as críticas francas e diretas são recebidas como ofensas. Tais críticas degradam o indivíduo, fazem-no sentir-se humilhado e perder a estima por si mesmo. Quando uma pessoa critica um defeito, está pondo em jogo uma coisa mais importante do que a crítica mesma: o próprio sentimento de valor pessoal da pessoa. A pessoa criticada esquece sua falta e não aceita a crítica. Sua atenção é desviada para algo mais importante, a afronta feita ao seu orgulho. O curioso é que a pessoa que critica não consegue ver a coisa sob esse ângulo, pois no momento está ocupada revelando um sentido de superioridade quando critica a outra. Pode existir um propósito de ajudá-lo, porém, mesclado com esse propósito, sempre encontramos a vontade do domínio. Outra grande dificuldade relacionada com a crítica franca é a de empurrar uma pessoa em seu trabalho. Um indivíduo não comete faltas no serviço, mas também não produz o que seria de desejar. Trabalha direito, mas não faz ou produz tudo o que pode. A grande maioria não gosta de ser empurrada, mas sente prazer em continuar no seu antigo passo, não permitindo que alguém a force a mudar a marcha. Aqui encontramos de novo o princípio da própria importância. Dizer a uma pessoa que marche em certo sentido é o mesmo que dizer-lhe que ela não sabe da necessidade de fazê-lo e que é tão cega que terá que ser empurrada noutra direção. Essa forma de ser tratada rompe com o sentimento do próprio valor da pessoa. Um homem tende a produzir menos quando se lhe diz, na maneira direta, que aumente a produção. Assim, pois, o estímulo para a luta deve ser empregado de outra forma se se deseja obter resultados. Outra mais. Quando uma pessoa critica outra diretamente ou trata de empurrá-la em determinado sentido, está violando outro importante princípio da natureza humana, o da iniciativa própria. Há coisas que as pessoas querem fazer por si mesmas, descobrir suas próprias faltas e se levantarem por si mesmas. O amor da liberdade individual existe no mais profundo da alma de cada ser humano. O amor da liberdade é algo inato e não algo adquirido. De modo geral, o indivíduo é cego para seus defeitos, mas deseja descobri-los por si mesmo. Certamente dirige ou controla sua vida de maneira inteligente, porém, se há de haver um controle, quer que provenha da sua própria mente. Quando esperamos que os outros se vejam tal como são e se corrijam por si mesmos, ficamos irritados e impacientes. O certo é que as pessoas devem se corrigir por si mesmas, se querem progredir. A crítica aberta ou os estímulos exteriores não funcionam no sentido de modificar a conduta das pessoas. O único meio de fazer com que uma pessoa procure corrigir-se por si mesma consiste na sugestão indireta. Dessa maneira, não são violados os princípios da autoimportância e da iniciativa própria. Por sugestão indireta, compreendemos empregar-se duas ideias, ao contrário da sugestão direta, que emprega uma só ideia. Das duas ideias empregadas, uma é oculta, a outra exposta. Daí o empregar-se o termo indireta. A única maneira pela qual uma
ideia necessária pode ser transmitida indiretamente através da sugestão. Se dizemos abertamente a uma pessoa que é muito lenta em seu trabalho, naturalmente que essa pessoa não receberá a ideia com muito agrado. Oculta por outra ideia, entretanto, será aceita sem dificuldade. E isso acontece porque um dos mais notáveis aspectos da sugestão indireta consiste em fazer com que a pessoa pense que a ideia oculta tenha tido sua origem em sua própria mente. Assim fica alimentado o princípio da iniciativa própria e a pessoa se sente orgulhosa por haver feito por si mesma uma descoberta. Dessa forma, a sugestão indireta se transforma em autossugestão, ou seja, na aceitação incondicional de uma ideia surgida da própria mente. Consideramos sempre nossas ideias como melhores. Uma convicção forjada em nossa mente é para nós muito mais positiva do que a derivada de outra pessoa. Quando uma ideia entra em funcionamento de forma indireta, age com uma força quase explosiva, avança com tremendo impulso. Os maiores incentivos provêm da sugestão indireta. Assim, quando a empregamos em uma pessoa conhecida como muito lenta em suas tarefas, falamos de uma outra pessoa conhecida que está alcançando êxito muito rapidamente. A pessoa lenta no trabalho começa então a alimentar dentro de si mesma a ideia da velocidade em seu trabalho. Agita-se e se emociona, como se uma visão lhe tivesse dado uma sacudida, como se a ideia fosse de sua própria iniciativa. Outro ponto que se deve destacar no caso do emprego da sugestão indireta é que a pessoa em que se faz a sugestão não deve pensar que está sendo sugestionado. Se existir a mais ligeira suspeita nesse sentido, nada feito. Deixa de ser sugestão indireta com os consequentes resultados. Muitas pessoas tentam empregar o método da sugestão indireta, mas acabam mostrando o jogo. É necessário, portanto, muita sutileza, pois mesmo uma criança pode ver através do que outra pessoa está desejando insinuar. Literalmente falando, a ideia que se deseja implantar em outra mente através da sugestão indireta deve ser tão encoberta que não exista nenhuma possibilidade de ser percebida no momento de se efetuar a sugestão. De outra forma, a pessoa nunca pensará que a ideia sugerida é sua e não experimentará o entusiasmo necessário para a realização. Quando falamos a um amigo a respeito dos êxitos de um nosso conhecido mútuo, essa ideia se situa no fundo da sua mente, enquanto que a ideia de acelerar seu próprio trabalho se torna o centro de sua atenção, transformando-se em sugestão com sua resposta imediata e automática. Nossa ideia com respeito à pessoa a quem esperamos sugestionar é simplesmente falar como uma questão de interesse particular de um conhecido nosso, sem nenhuma implicação perceptível de que ele deve acelerar seu trabalho, ainda que naturalmente confiemos em que essa ideia seja recebida por sugestão como ideia central e que domine o pensamento. A sugestão indireta é, pois, a única forma, a única maneira, a forma mais inteligente de se agir sobre o cérebro humano. Terminamos aqui mais uma leitura desta obra. Continuamos no próximo vídeo. Valeu, gente, e até a próxima. Para vencer, o homem deve adotar